Este homem é tão magro que seu corpo só tinha pele e ossos. Mas uma pessoa fraca como ele pode carregar um corpo e jogá-lo no mar? Com sua expressão perplexa, esta deve ser a primeira vez que faz isso. Assim que ele jogou o corpo no mar, algo aconteceu que o deixou mais confuso. Uma pessoa com uma lanterna veio lentamente de longe. Vendo o rosto daquela pessoa, sua expressão mudou de perplexidade para surpresa. Depois de voltar para casa, ele começou a lavar as mãos continuamente. Então, no espelho, ele descobriu um papel com as palavras: "Quem é você?" Este homem é Trevor, trabalha em uma fábrica de máquinas, solteiro, sem parentes. Há um ano atrás, Trevor sofria de insônia, que é a razão pela qual ele era tão magro. Steve é a namorada falsa de Trevor. Trevor é uma pessoa muito simpática, nunca tira vantagem de ninguém, o dinheiro sempre é feira. O seu relacionamento com os colegas também é extremamente harmonioso, até porque ajudou os colegas, ofendeu o patrão. Todas as vezes, após o turno da noite, sempre vai ao café do aeroporto. Pede uma xícara de café e fala com uma garçonete conhecida, Marie. Mas ao chegar lá, o relógio na parede do café sempre é 1h30. Voltar para casa é a sua hora miserável, porque não pode dormir. Então durante o dia não tem o concentro para trabalhar, o patrão teve que ligar para ele para conversar em particular. Trevor quase perdeu o emprego, saiu da oficina, entrou no carro e descansou um pouco. No carro, ao lado dele, estava um careca chamado Ivan que começou uma conversa com Trevor. Ele disse que era o recém-chegado à oficina. Depois ele foi para a oficina. Trevor se sentiu atraído por esse homem. Antes de fechar a porta do carro, Trevor viu Ivan com sapatos que não combinavam com ele. De volta à oficina, seu colega Miller pediu que ele verificasse a máquina, porque ele queria consertá-la. Neste momento, Trevor ergueu a cabeça e viu que Ivan olhou para ele e sorriu, então fez um gesto para limpar seu pescoço. Esta ação distraiu Trevor, tocando acidentalmente no interruptor do torno. Então, o braço de Miller foi cortado pelo torno. Trevor entrou em pânico, mas quando se virou, Ivan desapareceu. Ao chegar em casa, viu o papel na parede registrando a perda de peso todos os dias. Ele começou a comer carne para complementar sua nutrição. Em seguida, ele abriu a conta de luz na mesa, escrevendo uma nota como um hábito, lembrando-se de pagar. Quando ele estava colando ele descobriu uma nota na geladeira com um símbolo estranho nela. Ele rapidamente foi encontrar o dono da casa para perguntar se alguém já tinha vindo à sua casa, mas o resultado é não. No dia seguinte, a empresa começou a investigar o incidente de Miller. Trevor disse que, embora estivesse distraído, era tudo por causa de Ivan. Depois de ouvi-lo, o patrão ficou muito surpreso e disse que ninguém nesta oficina é Ivan. Ele ficou perplexo, então se levantou e olhou para a oficina. Mas agora quem estava no lugar de Ivan era Tucker. Por causa do incidente de Miller, ele era odiado por todos na oficina. Quando ele saiu do trabalho, quando viu Ivan dirigindo um carro esporte vermelho, então ele imediatamente o perseguiu. Os dois foram ao bar. Trevor perguntou a Ivan por que ninguém o conhece na oficina, mas Ivan continuou falando sobre outras coisas. Enquanto Ivan foi ao banheiro, Trevor de repente descobriu sua foto com Tucker. Ao chegar em casa, Trevor entendeu que Ivan e Tucker queriam machucá-lo. E esta foto pode provar: Ivan existe. Enquanto estava feliz, a expressão de Trevor mudou repentinamente, porque a nota na geladeira teve um pouco diferente de antes. O símbolo acima ainda não está claro, então abaixo estão escritos +2 e R. Depois de ver, ele definitivamente jogou-a no lixo. Em seguida, ele foi ao café do aeroporto como de costume, pediu a mesma comida e conversou com Marie. Quando viu o anúncio do Dia das Mães, lembrou-se imediatamente de sua falecida mãe. Mary viu seus pensamentos, então ela convidou-o para o parque de diversões. Naquele dia, Trevor e Marie foram ao parque de diversões. Quando Marie foi atender o telefone, o menino chorou e pediu para ir até a casa mal assombrada. Trevor não conseguiu convencê-lo, então ele teve que ir com o menino pelo túnel. Depois disso, o menino ficou com medo e teve um ataque epiléptico, e Marie chegou em pânico. Trevor nunca parou de se desculpar, mas Marie não o culpou, até o convidou para sua casa. Neste momento, seu humor foi aliviado. Mas então ele descobriu uma coisa estranha. O relógio da casa de Marie é exatamente igual ao relógio do aeroporto. Ambos param às 1h30. Os relógios em ambos os lugares estão quebrados, ou é 1h30 em todos os lugares onde Marie está. No dia seguinte, Trevor foi trabalhar normalmente. Ele conheceu Miller vindo à fábrica para receber uma compensação. Ele tomou a iniciativa de se desculpar, mas Miller disse querer um braço dele. Então, ele disse que foi só uma piada. E quando Trevor começou a manter o equipamento que estava parando, de repente começou a funcionar. Sua manga foi presa pelas engrenagens. Então ele imediatamente gritou por socorro, mas nenhum dos trabalhadores respondeu. Depois o próprio Trevor bloquear as engrenagens com uma chave inglesa, a ajuda dos colegas chegou lentamente. Trevor estava com tanta raiva que pensou que fosse intencional por seus colegas de trabalho, mas seu colega disse que ele tinha neuropatia.
Discutindo para frente e para trás, Trevor estava prestes a mostrar uma foto de Ivan e Tucker juntos, para provar que Ivan estava aqui naquele dia. Mas quando ele abriu a carteira, a foto desapareceu. Ao ser criticado pelo patrão, Trevor bateu nele, então ele foi demitido. A casa de Trevor teve um corte de energia porque ele não pagou o dinheiro. Então ele pegou uma lanterna e procurou a foto, mas não conseguiu encontrá-la. E por causa da queda de energia, sangue de repente derramou da geladeira, mas ele não percebeu. Na nota, novo conteúdo apareceu. Trevor adicionou mais 2 letras para obter o nome de Miller. Miller perdeu seu braço cortado, por isso, ele chegou com o objetivo de vingança. Trevor então foi para a casa de Miller e foi espancado por ele. Quando estava prestes a partir, Trevor viu Ivan novamente, o mesmo carro esporte vermelho. Então Trevor o perseguiu desesperadamente. Sua situação atual é toda por causa de Ivan. Embora ele não pudesse alcançá-lo, ele se lembrou do número do carro. Em seguida, usou esse número para descobrir informações sobre o proprietário do carro. Mas com esse tipo de informação, as pessoas não têm permissão para revelar a menos que seja atropelado por aquele carro. Finalmente, Trevor saiu para a rua. Ele chegou à delegacia de polícia para relatar o caso. A polícia, com base na placa do carro, descobriu rapidamente as informações. Mas, estranhamente, a informação sobre o dono daquele carro é Trevor. Um ano atrás, eles preencheram as informações sobre o acidente de carro. Quando Trevor ouviu isso, de repente ele se sentiu confuso. A polícia disse a ele que o relatório falso é um crime. Sem muito tempo para pensar, ele fugiu imediatamente da delegacia. Ao ver a polícia na frente da sua casa, Trevor só pôde ir para sua namorada Steve. Ela cozinhou para ele. Nessa época, Trevor descobriu um par de sapatos conhecido, igual aos que Ivan usava. Em seguida, ele descobriu a foto de Ivan e Tucker juntos que ele havia perdido. Ele questionou Steve que ela cooperou com Ivan para enganá-lo. Steve então o repreendeu por estar nervoso, porque a pessoa na foto era ele. Trevor não conseguia mais ouvir tais palavras, então ele abriu a porta e saiu. Ele foi ao aeroporto, procurou Marie para falar. Mas basicamente não há ninguém aqui que seja Marie. A pessoa que o serve todos os dias é a mulher estranha na frente dele. Trevor quase desmaiou. Ele sentiu como se todos ao seu redor estivessem tirando sarro dele. Chegando no estacionamento, ele viu Ivan novamente. Desta vez, ele não fez barulho, ele apenas seguiu atrás em silêncio. Mas no final, voltou para sua casa. Ivan saiu do carro e levou o filho de Marie. Ele estava preocupado com a segurança do menino, então ele imediatamente o seguiu. Na casa, Trevor só vê Ivan segurando uma navalha. Mas não falaram nada, os dois tiveram uma disputa. Apesar de seus físicos diferentes, mas Ivan pareceu não resistir. Depois ele morreu nas mãos de Trevor. Trevor começou a procurar por filho de Marie, mas não conseguiu o encontrar. Entrando na cozinha, vendo a geladeira cheia de manchas de sangue, ele nervosamente abriu-a. Mas lá dentro não há menino, só o peixe que uma vez apareceu naquela foto juntos. Neste momento, a imagem em sua mente também mudou lentamente. Ivan não foi mais Ivan, é Trevor quando não perdeu peso. Mas agora ele não se importou muito, ele teve que lidar com o corpo de Ivan primeiro. O filme voltou ao início, ele dirigiu uma caminhonete. Arrastou o corpo de Ivan para a costa e jogou-o no mar. Mas ao abrir o cobertor, não havia nada dentro. E atrás dele, Ivan apareceu com uma lanterna. Em casa, a lanterna de Ivan esteve sobre a mesa. Na parede, havia um papel com as palavras, "Quem é você?". Ele se olhou no espelho, Ivan apareceu novamente, agora ele finalmente entendeu e lembrou. Há um ano atrás, às 13h30, Trevor dirigia um carro Sport vermelho. Quando ele abaixou a cabeça para acender um cigarro, ele passou pelo cruzamento e bateu em um menino até a morte. A mãe do menino entrou correndo. Esta mãe é a Marie da cafeteria. Talvez seja por causa do medo, por isso ele fugiu. Depois, por causa da forte pressão mental, Trevor começou a perder o sono e gradualmente passou a sofrer de esquizofrenia. Ivan é sua outra personalidade, representando algo que ele não atreve a enfrentar. E Marie na cafeteria foi sua culpa imaginando. Então, onde Marie aparece, o relógio para em 1h30. Trevor puxou o papel, pegou uma caneta e fez um desenho de um enforcado no papel. Em seguida, escreveu mais letras para formar a palavra assassino. No dia seguinte, Trevor levou sua outra personalidade à delegacia e se rendeu. Depois de ir para a prisão, ele só queria uma boa noite de sono.